Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está vendo a aula gravada. Hoje a nossa aula é sobre revoltas nativistas e movimentos emancipacionistas, né, no Brasil colônia, né? Hoje a gente vai falar das características só das revoltas nativistas e na próxima aula a gente vai ver sobre os movimentos emancipacionistas. Não são tantos, né? Lógico que são, né? Os que a gente estuda não costuma ser muitos, né? O emancipacionistas, né? São o de Minas, da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolta de Pernambuco ali, né? Também, né? Que se costuma estudar nessas revoltas emancipacionistas, né? Ou separatistas, né? As revoltas nativistas, né, a gente também seleciona algumas como mais importantes dentro da história, né, mas a gente tem que ter em mente que não foram apenas essa, né, tem uma densidade assim muito grande de revoltas que aconteceram. Tem um historiador, eu não lembro o nome dele agora, posso trazer depois para vocês. Ele tem até um site, se eu não me engano, que fala, ele é especialista em revoltas nativistas no Brasil colônia, né? Ele datou nesse site mais de 200 revoltas nativistas, né? E o que a gente percebe com isso é que as pessoas estavam insatisfeitas com a forma do governo, a forma de gerenciar a colônia, né? Com essa forma de gerência que estava acontecendo. Né? As pessoas estavam satisfeitas com isso, né? Uma coisa que vai caracterizar vai se caracterizar nas revoltas nativistas é que essas revoltas elas vão ser contra o pacto colonial e não com o colonialismo de um modo geral. E o que eu quero dizer com isso? O pacto colonial na forma de colocar alguma mudança administrativa, de impor alguma lei, de mudar, né? Porque tem em vista de que tudo que estava aqui no Brasil não pertencia aos colonos, e sim a Portugal, né? Portugal que fazia, geria tudo essas coisas que aconteciam, né? E as pessoas que estavam vivendo aqui tinham que apenas acatar, né? Mas essas revoltas nativistas vão mostrar para a gente que elas não acatavam de toda forma, né? Porque tendo em vista, né, que as pessoas, né, tentavam ali ser contra essas coisas que estavam acontecendo no período, né? Nessas revoltas nativistas. Espera aí que alguém pediu aqui para aceitar. Peraí, deixa eu aceitar. Pronto. Já os movimentos emancipacionistas, né, vão ser movimentos que vão querer a independência do Brasil. Mas não, quando a gente fala isso, né, e por exemplo, a gente tem um líder muito grande desse movimento, né, os movimentos separatistas, né, que é o próprio Tiradentes, por exemplo, né, que tem um feriado para ele, um feriado nacional, e a gente tem ele como um herói nacional, e a gente vai falar disso na próxima aula, um pouco mais dele, né, mas essa ideia desse herói nacional não é tão bacana, tendo em vista que ele não queria a separação do Brasil, né, de fato. Ele queria a separação ali das localidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até um pouquinho lá aí de São Paulo, né? Era esses lugares que ele queria ali a separação de fato, né? Por quê? Porque nesse momento, ainda no Brasil colônia, não se existia, eu já acho que eu já falei isso para vocês, não se existia essa esse pensamento do Brasil como uma unidade geral, né? Se pensar brasileiro, né? Não existia isso, né? As províncias, capitanias ainda eram muito desconexas umas das outras, né? E tudo mais, né? E não existia essa noção propriamente dito, né? Tanto que no ano da independência, em 1822, né? A gente vai falar também disso nas próximas aulas, né? A independência ocorre em setembro, né, que tem o grito do Ipiranga, né, mas lógico que a independência também é um processo, né, a gente vai ver isso nas próximas aulas, estou me antecipando, mas é, na independência, no início do ano da independência, ainda não se existia de fato essa unidade nacional, né? De pensar o Brasil como o povo brasileiro e tudo mais. Isso vai ser uma coisa que vai se construindo, né? Principalmente por um líder muito importante de uma revolta, né? Que vai ser a revolta emancipacionista pernambucana, né? Depois que ele é preso e solto, né? Pela Revolução do Porto e tal, né? Que é o Frei Caneca, que ele vai escrever um texto falando da importância dos Brasil, das pessoas dos portugueses do Brasil se unirem, né, contra os portugueses de Portugal, né, porque os portugueses de Portugal vinham aqui apenas para explorar, né, e tal, né, e as pessoas que viviam aqui tinham que aceitar praticamente todas essas coisas que aconteciam, né. Então são essas características mais gerais aí das revoltas nativistas. Hoje a gente vai tratar, acho, de 4 revoltas nativistas e semana que vem a gente trata de 3 movimentos emancipacionistas, tá?
Eu já queria falar também outra coisa para vocês. Semana que vem eu já vou soltar o Forms do final do módulo, porque eu vou soltar agora, né, na semana que vem, na verdade, o Forms, né? Porque eu vou querer dar 3 semanas para vocês fazerem o Forms. Mas eu vou soltar ele e eu não espero que vocês respondam de imediato, claro, né? Eu tô dando esse tempo de 3 semanas e espero que vocês respondam pro meio, pro final, né? Eu vou soltar mais para vocês verem as questões e tudo mais, porque tem algumas questões ali que a gente não trabalhou ainda e a gente vai trabalhar nessas próximas aulas, né? Mas semana que vem eu já solto o Forms e deixo ele umas 3 semaninhas com vocês, tá? E aí a gente comenta mais sobre a programação que eu planejei para a gente encerrar o módulo, né, e fazer um apanhado geral do que foi o Brasil Colônia, que é muita coisa, né? Acho que eu já falei muita coisa para vocês. Espero que vocês tenham gravado, claro, mas é sempre bom a gente retomar também, né? Porque é muita coisa. As revoltas nativistas. A primeira que a gente vai falar vai ser a revolta de Beckman, né? Mas antes foi isso que eu falei para vocês, as características gerais, né, das revoltas nativistas, né? Que vai ser um caráter mais ali local, né? De uma administração ali local, uma província, alguma coisinha mais assim, numa dimensão menor, né? Do que é as revoltas separatistas, né? Vão ocorrer nos séculos, então, 17 e o 18, né? E vão ser contra os abusos do fiscalismo português, né? Tendo em vista, né, que o pacto colonial estava vigente, né? E Portugal cobrava o que ele queria cobrar aqui em Portugal, aqui no Brasil, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Por exemplo, na aula de economia mineradora, a gente viu todos os tributos que eram cobrados para a região ali de Minas Gerais, né? E, com essa descoberta do ouro, né? E tal, né? E eles não pretendiam um rompimento político com a metrópole. Isso é muito importante falar, né? Porque eu falei para vocês, eles eram contra o pacto colonial, não com o colonialismo de fato, né? Então eles não queriam romper com a metrópole, porque eles achavam bacana ali a administração de Portugal, a administração ali de Lisboa, do rei intervindo aqui na colônia, né? Então eles só queriam que algumas coisas administrativas não acontecessem. A gente vai ver, então, a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684. O local dessa revolta é o Maranhão, né? O Maranhão virou o palco, né, dessa revolta, né? E quais vão ser os fatores, né? Vai ser a insatisfação dos senhores de engenho com o monopólio do comércio de escravos negros pela Companhia do Comércio Companhia Geral do Comércio de Maranhão, né? O que é essa Companhia Geral do Comércio de Maranhão, né? O pessoal do Maranhão, eles tinham uma administração muito diferente das restantes capitanias, né, que tinham aqui dentro do Brasil, né? Porque o governo português, né, instituiu, então, a Companhia Geral do Comércio de Maranhão, que seria responsável por tratar de vendas e trocas, vendas, né, de vendas, né, dentro dessa capitania, né, do Maranhão, ali, do Maranhão, né? O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, os grandes produtores de açúcar, eles não vendiam o açúcar dele diretamente para algum lugar, né? Eles vendiam pela companhia, né? Se passava por essa companhia. E tudo que eles compravam de fora também, né? Tudo que vinha para eles ali, né? Sei lá, alguma coisa ali, né? Um espelho, dando um exemplo bem chulo, gente, mas qualquer coisa que se comprava, também se comprava pela companhia, né? E tem uma coisa muito interessante, porque essa companhia vai gerar uma insatisfação muito grande, porque o que você vende, o que você dá para a companhia vender, ela vai cobrar um valor muito barato de você, assim, vai vender um valor muito barato. E o que você vai comprar da companhia vai ser um valor assim muito caro, né? E também, né, começa essa insatisfação, né, com o próprio comércio de escravos, né? Porque começa, né? É... Ai, esqueci. Eles começam ali, né, cobrar muito caro, né, por esse comércio de escravos, né? Então, o que os senhores de engenho começam a fazer? Eles começam a voltar a escravizar os indígenas, né? E isso vai gerar também uma insatisfação com a Companhia de Jesus, né? Que vai ser com os jesuítas, né? Que eles são contrários, né, à escravidão indígena, né? Dentro disso, então, a gente vai ter dois, né, grandes líderes desse movimento, que é o Manuel, né?
Beckman e o Thomas Beckman, né, que deram um nome à origem deram um nome a essa revolta, né? Eles vão unir algumas pessoas, né, que vão chegar de fato entrar nessa companhia que era uma instituição física, né, não só uma instituição ali que gerou algo físico, né, tinha um prédio e tal, e eles vão depedrar, vão quebrar, porque eles são muito contra todas essas coisas que a companhia estava fazendo, né? Porque o que a gente percebe também, né, com isso que eu falei para vocês do que a companhia fazia, né, que existia meio que uma corrupção ali por trás, né? Vocês conseguem perceber isso, né? Porque ela compra as coisas muito baratas dos colonos e vende coisas muito caras para ele, coisas que não seriam tão caras, né? Então eles não têm o lucro deles, acabam vendendo muito, né, e tal, né? E o Manuel Beckman, né, que ele vai ser o líder morto, né? E o irmão dele, né? Eles são que depois que acontece essa invasão da companhia, são chamados, né, a Lisboa para eles conversarem ali o que estava acontecendo, né? Lógico que a gente vive num regime de absolutista, né? Logo, você se ir contra essa Companhia Geral do Comércio, que era uma companhia instituída pelo próprio rei, você está indo contra o próprio rei. E isso não é admitido, né, nessa sociedade, né? A gente tem que lembrar disso, né? Não é admitido isso. Então, o Thomas ele vai para Lisboa, né? Tenta conversar ali com as cortes, né? E tudo mais, né? Só que ele é preso. Ele fica preso durante 20 anos ali, né? Em Lisboa. E o Manuel fica aqui no Brasil. E para um aviso, né? Gerar um aviso, o Manuel é morto. Né, o Manuel é morto pela morte capital, né, o que seria a morte capital, quando você é enforcado em praça pública, e você desmembram você e colocam em algumas partes ali da cidade, né, alguns centros urbanos aí, né, para as pessoas verem e não fazerem igual, né. Então, é isso que acontece com o Manuel Beckman, né? Ele que morre, né? Ele era um senhor de engenho, né? Que estava insatisfeito com essa Companhia Geral do Comércio do Maranhão, né? É interessante observar que quando o Manuel morre, a coroa vai analisar, né? Porque assim, primeiro a gente toma as medidas, depois a gente vai ver o que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam querendo de fato, né? Destruir essa companhia, né? E a coroa vai perceber que essa Companhia Geral do Comércio não funcionava de verdade, né? Eles vão ver, depois de terem matado já o Manuel, né? E eles resolvem fechar a companhia e passa a não existir mais a companhia, né? E eu acho muito interessante, né, essa revolta, né, por conta disso, né? O Manuel morre e depois a companhia é fechada, porque realmente a companhia não funcionava, né? Justo por conta de toda essa corrupção que acontecia dentro da companhia, né? Então isso vai demonstrar a vitória das autoridades portuguesas, né? E a gente vai ver que isso é recorrente dentro dessas revoltas dentro do Brasil, né? Em qualquer outro período também, né? A autoridade maior, a federal, por exemplo, na República, né? Ou na Imperial, no governo imperial, no Império, e aqui também, né? No Império, né? Vão mostrar o quanto eles são fortes, né? Mostrando essa vitória, né? No entanto, por mais que eles percam essas revoltas, né? Isso mostra, né? O que eu falei para vocês já, a insatisfação que eles tinham com tudo que estava acontecendo, né? E isso é muito importante. Ficou alguma dúvida da revolta de Beckman? Não. Não? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, no contexto dessa revolta, né, é o início da crise do açúcar, né? Tendo em vista que a gente já tinha ali terminado a União Ibérica, né? E o açúcar nas Antilhas holandesas eram vendidos ali, né? E eram muito melhores, né, do que o açúcar português, né? E também já estava gerando uma crise, né? Essa crise, essa insatisfação com a companhia, né, gerou essa revolta, né? A próxima que a gente vai ver, eu acabei mencionando ela na última aula. Não foi na última aula, eu acho que foi na antepenúltima, Ah, né? eu tenho uma dúvida, sim. Pode falar. Eles eram as pessoas que estavam do lado do Beckman, elas estavam incomodadas com o fato de que a Companhia de Jesus era contrária à escravidão indígena e
por isso elas queriam que essa companhia ela liberasse esse tipo de escravidão, é isso? Não, 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 não. A revolta é contra a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, né? Essa companhia que vendia os escravos e vendia todas as outras coisas, onde eles negociavam primeiramente as coisas que iam para fora do Brasil, né? Para o exterior, né? Tinha que passar necessariamente por essa Companhia Geral do Comércio, né? A insatisfação começa a gerar, na verdade, quando eles não conseguem comprar mais escravos, né? Não se consegue comprar escravos porque o preço está muito alto nessa Companhia Geral do Comércio, né? E tendo em vista também, né, a União Ibérica, né, a dificuldade de conseguir escravos, né, mas não se consegue comprar escravos, né, então eles voltam para tentar fazer uma escravidão indígena. Só que não tem como fazer uma escravidão indígena porque os jesuítas estavam aqui e eles eram contrários a isso, né? Então gera uma insatisfação não com os, lógico, né? Os jesuítas estão embutidos nisso, né? Mas não necessariamente contra os próprios jesuítas, né? Mas contra a Companhia Geral do Comércio, né? Porque os escravos, na verdade, a gente tem que olhar para eles e ver como um estopim para essa revolta, né? Porque já era uma insatisfação que vinha gerando, porque se vendia o açúcar ali muito barato, né? E o que você ia comprar ali era muito caro, né? Então era uma insatisfação que já era recorrente ali, né? Os escravos são meio que estopim, né? E aí eu citei aqui a insatisfação da Companhia de Jesus, né? Porque também é importante, né? Porque eles também eram, por a gente ver, né, que eles estavam ali, né, executando trabalhos deles, né, que era ser contra a escravidão indígena. Deu para sanar dúvida? Sim, professor, perfeito. Sim, que bom, então. A próxima que a gente vai ver é a Guerra dos Emboabas, que foi de 1708 a 1709, né? O período, né, do século XVIII, né, que está começando aqui, né, o escoamento, o descobrimento do ouro, né? Muito importante. Eu falei disso para vocês, acho que na antepenúltima, na penúltima, ou foi na última aula, a gente tratou disso, foi uma coisa que a gente tratou, né? E o local vai ser em Minas Gerais, né? Minas Gerais vai ser o palco, então, dessa guerra, né? Dos Emboabas, né? E qual vai ser o fator dessa guerra, né? É a disputa pelas recém-descobertas áreas mineradoras entre bandeirantes paulistas, né, os vicentinos, e os forasteiros, emboabas, né? Emboabas é uma palavra tupi que significa forasteiros, né? E nesse contexto, para os paulistas, o que é um forasteiro, né? É importante a gente se falar disso, né? Porque o forasteiro não é necessariamente, o forasteiro é todo mundo que não é paulista, praticamente, né? Porque o pessoal que mora ali no Nordeste e sobrevive da cana-de-açúcar, que quando descobre o ouro quer vir para cá também para lucrar, né? Tendo em vista que agora vai ser um século que vai ter a possibilidade da mobilidade social, como eu falei para vocês na última aula, né? Os emboabas também vão ser os portugueses, né? De Portugal, que vão vir massivamente para cá, né? Tanto que eu falei para vocês também que o do rei, né, da época, né, tem que proibir que eu acho que é o Dom José, né, que é o rei da época, ele tem que proibir que essas pessoas venham para cá, né, não, não é o Dom José, não, que tem que proibir que essas pessoas venham para cá, né, porque senão todo mundo em Portugal praticamente vai vir para cá, né, tentar lucrar com o ouro, né? Então essa guerra acontece todo nesse contexto, né? Dessas muitas pessoas vindo para essa área mineradora, né? Nas regiões ali de Minas Gerais, né? Minas Gerais já na região política ali como a gente conhece, né? Ali, em Minas Gerais mesmo, né? Não nas outras regiões mineradoras como a gente falou ali, Goiás, de Goiás, do Mato Grosso ali também, né? Não, Minas Gerais mesmo, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Porque os paulistas, né? Eu já falei isso para vocês, eles vão descobrir ali o ouro, né? Minas Gerais ainda não existe, né? E vai ser esse ouro, né? Deveria ser de quem? Dos paulistas, né? Dos bandeirantes, né? Eles que descobriram e tal, né? Lógico que não vai ser, né, gente? Porque vai virar o que eu falei para vocês, o monopólio do ouro, né? A economia mineradora vai ser tudo girado em torno disso, a gente já tratou disso, né? Mas quem vai ser os privilegiados dentro dessa guerra dos emboabas, né? Lógico, os portugueses, os emboabas, né? Tanto que tem, deixa eu ver aqui, tem uma coisa muito interessante, né, que foi, porque foi uma guerra mesmo, nessa guerra dos emboabas, né, e tem um momento dessa guerra chamado de Capão da Traição. O que foi esse Capão da Traição, né? Os
paulistas, como eu falei para vocês, eles vinham aqui de uma situação de pobreza, então eles não tinham umas armas muito sofisticadas, como os portugueses, por exemplo, vão ter, né? Eles vão ter mais aquelas coisas mais rudimentares, né? Muito voltadas para os indígenas, né? Coisas mais ali indígenas, né? E eles estavam perdendo, né, essa revolta, né? E então os emboabas, né? Os emboabas, os portugueses, resolvem fazer uma emboscada para pegar esses bandeirantes e exterminar com eles de uma vez, né? Que ficou chamado como o Capão da Traição, né? Eles levantam a bandeirinha branca ali e falam assim: olha, vamos parar, né, de guerrear, a gente pode dividir, pode conversar e tudo mais, né? Abaixam-se as armas, né, e eles são decepados, né, todos eles são mortos, né, mais de 300 paulistas foram mortos, né, nessa guerra dos emboabas, né, é muito importante falar isso, né, e isso vai evidenciar também, né, a vitória dos emboabas, esses forasteiros, né, e a vitória também das autoridades metropolitanas, né, das autoridades portuguesas, né, lógico que elas queriam que também, né, que foi muito financiado, né, que essa vitória fosse desses forasteiros, né, porque os portugueses vão ser muito mais privilegiados do que as pessoas que moram aqui na colônia, né? E aí vai ter aquele mapinha que eu mostrei para vocês na última aula, que os paulistas então saem de Minas Gerais e eles vão residir então ali para tentar escoar o ouro da região ali de Goiás, do Mato Grosso, né, e tal, né? Lógico que aquele lugar não é tão abundante como a região de Minas Gerais, como a gente pode ver, a gente viu, né, nas últimas aulas, né? Mas uma região ainda que tinha ouro, né? E é bem importante falar isso, né? Tinha uma outra coisa que eu ia falar dessa guerra, agora eu esqueci. Ah, tá, que acho que não era isso, mas que o ouro, né, vai virar um monopólio dos portugueses e da coroa portuguesa, como eu falei para vocês na última aula. Tem alguma dúvida dessa guerra dos emboabas? Vocês podem observar que ela não era uma revolta que queria a separação de Minas Gerais, né, mas uma revolta que queria que os paulistas tivessem a administração ali do ouro, né, e não os forasteiros, né? Alguma dúvida? Não entendi muito bem como ela começou. Como ela começou? Ela começa logo com a descoberta do ouro, né? Quando os paulistas descobrem ouros e tem esse meio que esse êxodo, né, das outras capitanias para cá, esse êxodo dos portugueses de Portugal para o Brasil, né? E começa a gerar esse conflito, né, de quem vai ficar com essas margens dos rios para pegar esse ouro, né? Começa a ter uma disputa muito grande por conta disso, né? Depois a gente vai ter a intervenção da metrópole, né, dentro desse ouro, né? Mas ela começa, né, nesse momento aí, né, dessas pessoas vindo para cá, né, e meio que roubar, né, ali o ouro dos paulistas, que os paulistas descobriram, né, os bandeirantes ali que se aventuraram no sertão e descobriram esse ouro, né. Uma coisa que eu ia falar para vocês, que é interessante a gente observar, que depois de um tempo, acho que eu já falei isso na última aula, dei spoiler, mas depois de um tempo, a Minas Gerais, né, eu acho que depois de mais de 20 anos, em 1720, Minas Gerais vira, né, uma capitania ali, né, com uma administração, né, que mostra também, né, uma administração para os forasteiros, claro, né, porque os paulistas não eram muito bem-vindos ali, né, eles perderam e tal, né, não que não existiam paulistas que moravam ali, né, mas, né, os forasteiros dos emboabas ganharam essa revolta e ficaram majoritariamente ali com Minas Gerais, né, tanto que eu falei para vocês na última aula, né, dos leilões, por exemplo, que aconteciam, né, para dar, né, não dá, né, para comprar, né, esse local que vendia o ouro, né. Lógico que também que quem vai conseguir comprar não vai ser os paulistas que vão ser pobres, né, vai ser os forasteiros, o pessoal que tá vindo de fora, né, ó, do Nordeste, por exemplo, vai conseguir comprar ali um pedacinho de rio para ele fazer a extração do ouro, né. Mas deu para entender? Deu sim, valeu. Deu? Ai, que bom. A gente vai ter outra guerra também muito importante, né, que é a Guerra dos Mascates, né, que ela já ocorre em 1710, né, e a 1700 e... Peraí.
de 1710 a 1712, né? O local dela é Pernambuco, né? A gente pode já observar, né, em todas essas revoltas que acontecem mais ao norte do país, né, ali o Nordeste, né, já pensando nas novas definições, né, territoriais que o Brasil já tinha, nos novos tratados que a gente já falou, né, o Nordeste, né, se evidenciam também por conta dessa crise também do açúcar que acontecia, né? E essa administração portuguesa que começa a desdenhar o Nordeste, que tanto trouxe dinheiro, né, para os cofres portugueses, né, e começa a olhar para uma outra região que está trazendo muito mais lucro, né. É interessante a gente observar isso também, né. A Guerra dos Mascates, ela então ocorre nesse período, em Pernambuco, né, e qual vai ser o fator? Vai ser a rivalidade entre Olinda, os senhores do engenho, e Recife, os comerciantes portugueses, né, que vão ser intitulados de mascates, né. Os mascates, então, vão ser os comerciantes portugueses que residem em Recife, devido à elevação de Recife. Ah, tá. Então, o que foi essa Guerra dos Mascates, né? Olinda era o centro administrativo de Pernambuco, né? Era uma vila, né, nesse momento muito importante, né? Onde ficavam todos os colonos ali, já colonos portugueses do Brasil, né? Que lidavam com a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar estava em crise. Os impostos continuavam os mesmos, né? No ouro não houve redução dos impostos, lógico que na cana-de-açúcar também não vai haver essa redução, né? A gente tem que lembrar disso também, né? E os impostos são aumentados, uma situação de aumentar impostos em meio a uma crise. Recife era de Olinda como um bairro, né? Recife ainda não tinha uma administração, né? Recife era ali muito importante porque ficava ali à beira do mar, né? Era o local do escoamento, né? Dos produtos e tal, né? Um local importante que era gerido ali por maioria portuguesa, né? E Olinda por maioria dos próprios colonos, né? Os senhores de engenho, né? Ou então, aumentando seus impostos, Olinda tem uma brilhante ideia nas suas câmaras municipais, né? Vamos repassar os impostos para o pessoal de Recife, né? E vamos continuar pagando o que a gente sempre pagou, né? E o pessoal de Recife vai pagar mais, né? Isso vai gerar um conflito muito grande, né? Vai ter um conflito, né? Porque esse conflito já é muito enraizado no Brasil, né? Nesse momento, né? Porque já existe um conflito entre a pessoa que mora, já nasceu aqui no Brasil, e a pessoa que não nasceu aqui no Brasil, né? Que essas ambas não têm um olhar distinto para a Terra, né? Então tem já essa rivalidade, né? E aí eles começam a se atacar, né? O pessoal de Olinda entra em Recife, ataca Recife, né? O pessoal de Recife entre Olinda, ataca Olinda, né? E quais vão ser as consequências dessa Guerra dos Mascates, né? Vai ser a intervenção da metrópole. Intervenção da metrópole a favor de quem? De quem vocês acham que a metrópole vai intervir? Dos mascates. Dos mascates, claro, né? Eles que são os portugueses, né? Então, é lógico que é eles, né? A vitória vai ser dos comerciantes portugueses, então, né? Esses comerciantes têm a sua vitória, né? E o que acontece, né? Recife é elevado à condição de vila e não se submete mais à autoridade da Câmara de Olinda, né? Isso é interessante a gente observar, né? Os líderes são presos, isso é diferente, né, das outras revoltas que a gente viu também, né, porque os líderes foram mortos, né? Por que, João, os líderes são presos? Ora, esses senhores de engenho pagavam suas contas. Esses senhores de engenho detinham terras, né? Lógico que esses senhores de engenhos que mantinham ali uma ordem, né, uma classe importante dentro dessa sociedade, eles não poderiam ser mortos, né, porque eles contribuem de uma certa forma para a coroa, né? Então eles são presos, né, nesse primeiro momento, né? Então a gente tem que olhar e lembrar que também é uma sociedade muito desigual, né? Sempre quem vai ser morto, né, vai ser aquela pessoa um pouco menos relevante dentro dessa sociedade, dentro daquele contexto, dentro daquela vila, né? Aquela pessoa menos relevante vai ser a pessoa que vai ser a morta, né? Tadinha.
E aí, Recife também é elevado à capital de Pernambuco, né? Isso não mostra só, né, a vitória dos mascates, como mostra também a vitória, né, da metrópole, né, que interviu e fez meio que uma humilhação ali em Olinda, né? A gente vai ter um fato meio que semelhante a esse, que eu gosto muito de assimilar e lembrar, né, que é a construção, por exemplo, de Florianópolis, né, da cidade de Florianópolis. Eu acho que vocês conhecem essa cidade, né? Que antes de ser Florianópolis era chamado do quê? De Ilha do Desterro, né? E aconteceu ali um conflito, a gente vai falar mais desses conflitos também já em República, né? Aconteceu um conflito ali, né? E quando o Floriano, né, que era o presidente ali da época, né, intervém e ganha, ele quer mostrar que ele ganhou e humilhar as pessoas que perderam, né, dentro dessa revolta, né? Então ele coloca o nome dele, né, por exemplo, na cidade, né? Floriano mais polis, Florianópolis, né? Polis é cidade em grego, né? Florianópolis, né? E a cidade fica até hoje, né? E é interessante também ver isso, né? Desse Recife ser elevado à capital de Pernambuco, né? Porque meio que mostra uma humilhação, né? Para os próprios senhores de engenho que residentes em Olinda, né? Porque Olinda deixa de ter o plano principal, né? Ali dentro da administração de Pernambuco, né? E passa a ser a Recife, né? Ter essa administração, essa centralidade, ser um lugar muito mais importante do que Olinda, né? Então Olinda vai para um segundo plano, né? Muito importante e interessante a gente observar isso. Tem alguma dúvida da Guerra dos Mascates? Não em relação à Guerra dos Mascates, mas a ideia de metrópole, para mim, é um pouco abstrata ainda. Não entendi muito bem. A metrópole é Portugal, né? Quando a gente fala de metrópole, a gente se refere ali, né? O lugar mais importante ali, né? E aqui é a colônia, né? O Brasil vai ser a colônia, então a gente tem que gerenciar a metrópole, né? A metrópole está sempre ali do outro lado do Atlântico, né? Que vai ser Portugal, mas majoritariamente ali Lisboa, né? O rei que mora ali, né? Era essa a pergunta, nesse sentido? Ah, sim, né? Eu tinha dúvida se era algo português institucionalizado aqui no Brasil ou se era realmente lá a coroa. Não, era realmente lá, né? As coisas eram muito voltadas para lá, né? Tanto que o pacto colonial vigente, né, era voltado especificamente para Portugal, né? E nada aqui para o Brasil, né? As pessoas que lucravam, por exemplo, com ouro, né, lucravam ali, né, tirando todos aqueles impostos absurdos, né, que são cobrados ali do período, né? E tudo isso passa para a coroa, né, portuguesa, né? Porque aqui não é de ninguém, né? É da coroa de verdade, né? Então, a metrópole ali, todo mundo responde a ela, né? E a coroa nesse momento, né? Que é muito forte. Mais alguma dúvida? Eu, Oi, pode falar. eu não entendi direito o fator dessa guerra. Olinda estava tomando voz na política e o Pernambuco, que eram os portugueses, não gostaram muito, é isso? Não, ó, Olinda, onde residia Olinda? Olinda era dos senhores de engenho. E Recife ficava ali os comerciantes portugueses, né? É, eles já tinham ali meio que uma treta, né? Alguma coisa assim, né? Eles não se gostavam, né? Justamente por eles serem do Brasil e o outro ser de Portugal, né? Já havia esse desentendimento, né? E aumentaram-se os impostos, né, da cana-de-açúcar, né, referente à cana-de-açúcar, né. E Olinda, então, que plantava açúcar, né, porque Recife, ainda dentro de Pernambuco, não era como se fosse um bairro de Olinda. Recife não era um lugar muito importante como a gente conhece hoje, né. É, Recife, então, era meio que um bairro de Olinda. Olinda, então, resolve passar adiante esses impostos, né? Vamos cobrar ali do nosso bairro, né? Porque eles são comerciantes, eles estão lucrando muito mais que a gente, né? Então, os impostos são passados ali pro pessoal de Recife, né? O pessoal de Recife não gosta, né? Então, tem umas invasões ali um do outro, né? Porque eles têm coisas um contra o outros, né? E essa guerra começa a gerar daí, né? Deu para entender? Sim, agora eu entendi. Obrigada. Sim? Ai, que bom, de nada. Agora eu acho que é uma questãozinha. Alguém pode ler para mim? Eu posso. Pode ler. À medida que o século chegava ao fim, agravava-se a tensão entre os comerciantes portugueses residentes em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito
assumiu a forma de uma contenda municipal entre Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o devedor rural. Olinda era a principal cidade de Pernambuco e sediava as principais instituições locais. Lá, os senhores de engenho tinham suas casas. Por outro lado, o porto de Recife, a poucos quilômetros de distância, era o principal local de embarque das exportações de açúcar da capitania. Adriana Lopes, Carlos Guilherme Mota, História do Brasil, uma interpretação. A tensão mencionada no texto contribuiu para desencadear odas e bilhões coloniais citadas abaixo. A. Aclamação de Amador Bueno da Ribeira. B. A Revolta de Beckman. C. Guerra dos Mascates. D. Guerra dos Emboabas. E E. Revolução de Felipe dos Santos. Não, Revolta, perdão. Obrigado, Henrique. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? C. A C. Quem falou que é a C? Deixa eu dar uma olhada no chat. Vamos ver se o pessoal tá comentando. Ó, o Danilo acha que é a C. O João, o Vitor. Será que é a C? Vamos ver. Não foi? Ah, foi. É a Guerra dos Mascates, né? Como eu falei para vocês, né? Esse conflito entre Recife e Olinda, né? Que aconteceu, né? Depois Recife, né? Vai se desvincular, né? Porque ele era meio que um bairro ali de Olinda, né? E vai virar a capital de Pernambuco, né? Bem bacana também. Mas é a Guerra dos Mascates, as outras não fazem muito sentido, né? E a última que a gente vai ver hoje é a revolta do Felipe dos Santos em 1720, né? Uma revolta muito importante também, que a gente pode observar ela como um embriãozinho, né, da Inconfidência Mineira, né? Tendo em vista que a Inconfidência Mineira também vai ali meio que lutar pelas mesmas... reivindicar, né, as mesmas coisas que o Felipe vai tentar reivindicar, né? E tem uma coisa diferente também dessa revolta aí que a gente vai falar, né? O local dessa revolta, então, é Vila Rica, em Minas Gerais. Vila Rica tinha esse nome, mas que cidade que é hoje? Como que a gente conhece hoje? Ouro Preto? Ouro Preto, isso mesmo. Hoje, Ouro Preto, né? Antigamente, Vila Rica, né? E qual vai ser o fator dessa revolta do Felipe dos Santos, né? Vai ser, primeiro, né, esses abusos do fiscalismo português, né? Por quê, né? O Felipe tá morando em Vila Rica, né? O Ouro Preto, como a gente conhece hoje, né? Em 1720, né? Tava ali se descobrindo ouro, claro, né? Mas os impostos eram cobrados, né? Vila Rica virou sede de casas de fundição, né, e tal, né, que passavam a fiscalizar intensivamente, né, esse ouro, né. Então ele era contra o fator, né, os abusos do fiscalismo português, né. Ele era contra a criação das casas de fundição, né, que foram criadas em Vila Rica, né, e contra a cobrança do quinto, né, porque era uma coisa assim louca, né, de se pensar, né, cobrar o quinto, 20% do que você teve ali das pepitinhas de ouro ali, né? Uma coisa absurda, né? E o Felipe dos Santos era bem contra tudo isso, né? Uma coisa interessante para a gente observar é que o Felipe dos Santos, diferente dos outros, ele não era um colono. Ele não era uma pessoa que nasceu aqui no Brasil. Ele era um português de Portugal que se rebelou ali, que foi contra, né, todas essas coisas que o próprio Portugal estava fazendo, né? Quais vão ser as consequências para a revolta do Felipe dos Santos, né? Vai ser, lógico, essa vitória dessas autoridades portuguesas, né? E o líder, né, do movimento, né, ele era uma pessoa importante, né? Mas ele é enforcado em praça pública e esquartejado, né? Porque ele tem que ser ali uma referência para você fazer contra isso. Essas coisas, né, que aconteciam, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa para falar. Outra coisa também que aqui em 1820, né, já se cria a capitania, né, de Minas Gerais, né, e não só contra, Felipe dos Santos não era só contra esses abusos, né, do fiscalismo português, como ele era contra também as coisas que eram vendidas para Minas Gerais, que eram coisas assim, um preço bacana,
mas no restante ali, né, se a gente pensar da colônia, né, em qualquer outra localidade, talvez, num preço bacana, mas que quando chegava para ser vendida ali em Minas Gerais, era vendida por um preço muito exorbitante, né, fora ali da realidade, né. E aí ele também era contra isso, né, mas por que vendiam coisas muito caras ali para a região de Minas Gerais, né? A mesma coisa a gente pensa hoje em São Paulo, né. São Paulo tem um custo de vida mais elevado, né, e nesse momento, né, Minas Gerais, né, em Vila Rica, vai ter também um custo de vida mais elevado, porque tendo em vista que eles vão, né, ter ouro ali, né, todo mundo vai ter a sua segunda profissão de pegar ouro, né, e é bem bacana isso, né. Então, o Felipe dos Santos é morto, né, depois dessa revolta, né. O interessante, eu acho que a gente acabou aqui, a próxima vai ser a Inconfidência Mineira. Mas o interessante de ver dessas revoltas é ver as ideias que circulavam e as ações desses indivíduos, né, que tentavam lutar contra esses abusos, né, que a coroa portuguesa fazia, né, e isso é muito importante a gente destacar, é muito importante a gente observar, né, que acontecia aqui dentro da coroa, né, dentro da colônia, né, desculpa. Diferente, né, os movimentos emancipacionistas, já fazendo um adentro para a próxima aula, né, eles vão querer, de fato, também, eles lutam contra algumas arbitrariedades que eram feitas aqui, né, mas eles vão querer e almejar uma coisa muito maior, a independência, se estabelecer uma república, né, tendo em vista, né, todas as ideias que vão circular já nesses períodos, né, no final do século XVIII, né, essas ideias luministas, né, a independência dos Estados Unidos, né, a própria Revolução Francesa, né, são coisas que vão influenciar muito os movimentos emancipacionistas, né, e isso praticamente da aula. Ixi, vocês sumiram para mim. Ah, voltaram. Era isso praticamente da aula, né, dessas revoltas nativistas, né, que foram muito, muito, muito importantes. Vocês podem perceber que todas elas perderam, né, mas isso mostra para a gente uma insatisfação, né, a gente pode ver que no Brasil colonial, nada era feito e todo mundo acatava o que era feito, né, as pessoas se rebelavam contra, né, e diferente, por exemplo, da mineira, por exemplo, da conjuração baiana, que vão ser ideias que vão ficar muito mais no papel do que na própria prática, essas revoltas nativistas conseguem sair do papel, lutar ali, fazer uma guerrinha ou outra, né, por exemplo, dos Emboabas, né, que matou-se, né, 300, né, paulistas, né, não só paulistas, né, mas como índios também, né, escravos, né, tendo em vista que essas pessoas, né, esses outros setores aí dessa sociedade, né, participavam também ativamente disso, né, de se pegar o ouro, né, ajudavam de se pegar o ouro, de se pegar o indígena também, né, participavam muito disso dos bandeirantes, né. Mas é bem interessante essas revoltas nativistas. A gente vai ver semana que vem, então, as revoltas separatistas, né? As que vão querer a separação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais dentro do Tiradentes, a gente vai falar do João, né? Da Conjuração Baiana, né? E a gente também vai falar do Frei Caneca na Revolução da Revolução Pernambucana também, né? Que vai ser a única que consegue sair do papel e colocar ali uma administração de fato, tentar propor uma administração, né, no Brasil, né. E é interessante a gente observar também, né, que essa unidade, né, do Brasil, né, como o Brasil vai se construir muito também quando a família portuguesa vem para cá, né, em 1808, né, quando acaba o Pacto Colonial, por exemplo, né, mas isso vai ser coisa para outra aula. Outra coisa que eu queria falar para vocês agora, alguém ficou ficaram alguma dúvida sobre alguma coisa? Prof, o que é o quinto e as casas de fundição? As casas de fundição são para tirar o quinto, né? Então vai ser um lugar, né? Um lugar ali que você vai levar o seu ouro, né, que você catou ali no dia, no mês e tal, e eles vão fazer uma separação, né? O ouro que você encontra são em pequenas pepitas, eles vão fazer em barras de ouro, né? E aí daquela barra de ouro eles vão tirar o quinto, né? O que é o quinto? É os 20%, né, daquilo que você pegou, né?
Lógico que vai ter muitas arbitrariedades nessas casas de fundições, né? E por conta disso, né, vai gerar muita revolta também, né? Porque as casas de fundição vão fazer o quê? Às vezes o 20% vai ficar para você e os 80% vão ir para a coroa ou ir para a pessoa que fez, né? Que foi lá e fez esse negócio do seu ouro, né? Lógico que vai ter as pessoas que também vão fiscalizar, né? Essas casas de fundição, que agora eu esqueci o nome, né? Mas vão ter as pessoas que fiscalizam as casas de fundição, vão ter as casas de fundição para pegar esse quinto, né? Esse quinto dos infernos, né? Esses 20%, né? Mas o 20% seria isso, então, da sua produção, do que você pega de ouro, né? Você tem que dar 20% do que você tem ali de ouro, né? Deu para entender? Eu falei disso na última aula, Danilo. Mas deu para entender? Sim, professor. Deu? Obrigado. Ah, nada, que isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida também fora assim da aula, não tem problema. Pode falar, se teve alguma coisa que não entendeu. Não? Ó, só lembrando então, semana que vem a gente vai ter a aula dos movimentos separatistas, e aí eu já solto o forms com as 15 questões. Não é nada assim muito complicado. São 5 questões abertas, né? Vocês vão ter que discorrer um pouco, né? Vocês escorreram muito bem nas últimas questões que eu passei, né, sobre a União Ibérica, né? Foram muito bem mesmo, parabéns, todo mundo que respondeu. E aí vocês respondam essas abertas e vão ter também as fechadas, né? Que vão ser 10 ali de múltipla escolha, né? Também não é nada muito complicado, são coisas que a gente já tratou aqui, né? Mas aí semana que vem eu solto, aí a gente fala um pouquinho mais sobre esse formulário que vai ser solto aí. Vocês vão ter 3 semaninhas para fazer ele, bem suave, bem tranquilo, tá bom? Não é obrigatório fazer, claro, né? Mas é importante, né? Para tentar sintetizar tudo o que a gente tratou, né? E falou até o momento. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Se ficou, pode falar. Não mesmo? Ó, então eu vou. Oi, pode falar, Danilo. Qual é a escola historiográfica que estudou essas revoltas? A escola historiográfica que estudou essas revoltas, olha, não sei te dizer, não sei te dizer. Não sei te dizer mesmo, não sei te dizer. Não sei. Essas revoltas em si eu não sei te dizer. Mas como eu falei no começo da aula, tem um historiador específico que escola historiográfica vai ser um jeito, uma abordagem, né, de você escrever a história do período, né? Isso vai ser as escolas historiográficas, né? Que vão determinar, vai ter às vezes a escola dos análises, né, a marxista, né, com um viés diferente, propondo alguma diferença, numa ruptura com as demais, né? Mas eu não sei te dizer quais foram essas que fizeram sobre as revoltas nativistas, né? Desculpe, Danilo, desculpe. Posso trazer isso na próxima aula, se você quiser. Não, relaxa, professor, tudo bem. Mas tem um historiador muito importante, depois eu vou colocar eu vou anexar o site dele junto com os slides, que é onde eu vou anexar lá no Drive para vocês baixarem. E aí vocês entrem no site dele, eu esqueci o nome do site. Mas aí vocês entram no site dele, ele tem uma catalogação muito interessante ele tem mais de 200 revoltas nativistas que ele detectou aqui no Brasil colônia, e são assim muito, muito, muito interessantes, muito interessantes. Tem uns documentos e tal, é bem bacana. Depois vocês dão uma olhada ali. Bom, era isso então, pessoal. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não? Ó, então eu vou encerrar a aula hoje. Semana que vem a gente tem as revoltas separatistas. E aí eu espero vocês lá, certinho?